1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. 1 Pedro 5, 8. Sede sóbrios e vigilantes. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando a quem devorar. Resisti-lhe firmes na fé. Palavra do Senhor. O Senhor hoje vem nos chamar sobriedade e vigilância. Por quê? Porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, vos rodeia, como um leão que ruge procurando a quem devorar. É verdade, isso é fato. Você já percebeu, você sabe disso. Quantas vezes nós somos, circundados pelo mal, né? Situações que nos aborrecem, outras coisas que nos irritam, situações que nos intimidam, problemas que vão chegando, ataques, seduções, desejos, maus desejos, na verdade, né? Porque desejos bons não é isso. E tantas situações que vão nos rodeando. E agora? O que fazer? Como vencer o mal? O Senhor primeiro nos chama a sobriedade, a vigilância. E o que é sobriedade? Quando você está embriagado, é assim? O que acontece com as suas reações? Elas se tornam lentas, você se torna desatento, por isso que você diz assim, se beber, não dirija. Por quê? Porque o seu reflexo vai ficar lento. Você não vai conseguir se defender. Então, quando ele fala sede sóbrios, ele está dizendo assim, seja ágil, seja atento. Entenda isso, ó. Seja atento. Vou ser bem claro para você, tenha reflexos rápidos. Não é porque como diz assim, se beber não dirija, o que ele está dizendo não é que a pessoa não vai ter capacidade de conversar, de ver, não, mas ela vai ter o quê? Os seus reflexos, né? Vai perder aquele tempo. E para você que está dirigindo, você sabe que você tem que ter reflexos rápidos para evitar situações que às vezes não é você que vai provocar, mas outras pessoas vão. Uma situação, algo que aconteceu, quem tem um reflexo rápido evita acidentes. Então, quando ele nos chama à sobriedade, ele está te dizendo, tenha reflexos rápidos, tenha ações rápidas contra o mal. Pegou essa palavra? Ei, tenha ações rápidas. Escreva, diga, eu preciso ter ações mais rápidas. E é preciso escrever isso porque às vezes a gente esquece, até muitas coisas que acontecem, a gente diz assim, por que esse mal está aumentando na minha vida? Porque você não está fazendo nada. Você está demorando a agir. Pega essa palavra, eu sinto muito forte no coração que tem pessoas que estão aqui que precisavam ouvir isso. Você está retardando a sua ação, você está letárgico, você está lento na sua reação contra o mal que está vindo. O mal está vindo, está chegando, está encostando, está fazendo coisa e você está tendo atitudes muito lentas. Vamos ver no que é que vai dar. Vai dar terrível. Vai ser horrível o que vai acontecer. Se você não reage contra o mal, você vai sucumbir. Você vai ser coberto de males. É preciso ter ações mais rápidas. Tem gente que está vendo o seu casamento afundando e não faz nada. Tem gente que está vendo a sua vocação afundando e não faz nada. E aí ele diz assim, e vigiai, ou seja, ações rápidas e com vigilância. Que eu dizia, a pessoa está vendo, está vendo sua vocação afundar, aí quem ele procura para conversar? Alguém que se desviou da sua vocação. Alguém que está torcendo para que dê errado. Aí o conselho dessa pessoa é o quê? Ei, amado, vigia. Não é assim que fala? Vigia, irmão. Ora, a pessoa está lá pensando, aí está com problema no casamento, vai conversar com outra pessoa que está lá, que já separou. Não, ei. Está com problema na tua vocação? Procure alguém que está bem equilibrado na sua vocação. Está com problema no seu casamento? Procure um casal que está bem equilibrado, está firme no seu casamento. Entendeu? Não procura quem deu errado. Procura quem deu certo. Sobriedade e vigilância. Pegou a palavra? Então, meu irmão, minha irmã, quando ele fala, o vosso adversário anda em derredor como um leão que ruge procurando a quem devorar, é verdade. O tempo inteiro o mal está rondando a nossa vida, tentando nos derrubar, puxar o tapete, nos tirar do sério. Vocês sabem, tem tantas coisas que acontecem com a gente
que a gente tem vontade de ir, não é? Hein? Aí essa vontade de fazer tanta coisa ruim, né? Quem aqui já teve vontade? Eu quero falar para você. Por quê? Porque exatamente o maligno, ele utiliza dessa forma. Por que ele tenta você dessa forma? Porque ele só quer que você pague o mal com o mal. Que você se misture. Não é? Entendeu? O maligno só quer que você se misture com ele. Ele não está atrás. Ah, mas foi justo ou não foi justo? Não, o maligno só queria puxar você para a treva. Ele não quer saber se foi justo, se foi injusto, se foi certo, se foi errado. Pegou essa palavra? Amado, amado, escolhido, escolhida de Deus. Pega essa palavra que eu estou te dizendo. É muito forte. Romanos 12, 21. Resposta para você hoje. Romanos 12, 21. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Repito, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Isso aqui é forte. O maligno, ele faz o quê? Ele te provoca para que você revide, para que você se misture com ele, para que você devolva o mal. Olha como é interessante isso. Olha como é interessante a tentação. Ah, não é sobre é justo ou é injusto. A tentação é exatamente para que você devolva o mal. Não é? Olha como é interessante isso. Devolva na mesma moeda. A única forma de vencer o mal é fazendo o bem. Não esqueça isso que eu vou te dizer, nunca. A única forma de vencer o mal é fazendo o bem. Nunca tente vencer o mal com o mal. Todo mundo perde. Todo mundo, inclusive você. Mas era justo, Geraldinho. Eu tinha que devolver também, era. Saiba, todo mundo vai perder. E o mal, assim como o bem é uma onda de amor sem fim, o mal é uma onda de ódio sem fim. Nunca acaba. Aí vem vingança. Entendeu, não? Aí depois vem a outra vingança. Aí a vingança do outro lado. Aí do outro lado a vingança do outro lado. E isso não tem fim. Aí depois tem situações de vingança que vocês conhecem em cidades que foi assim de várias gerações. Várias gerações. Tem lugares que foi desse jeito. O pai que matou, depois o filho que matou o outro, depois o outro que matou e o outro. E foi vindo. Exatamente por quê? Porque é uma onda de ódio sem fim. Mas não é só sobre homicídio, assassinato. É sobre qualquer outra realidade de mal em nossas vidas. À medida que eu vou falar, pois eu vou fazer também. Eu vou te dizer uma coisa. Teve um homem que disse assim, ele tentou fazer, como é que ele dizia, uma pegadinha com a esposa dele. E aí, vocês imaginem como é o mal, né? É uma pegadinha que acaba você colocando a mentira. E aí ele disse à esposa que traiu, e etc. Ela ficou com muita raiva. Aí ela foi lá e traiu ele de verdade. Aí fez questão de passar na cara dele e disse, mas era mentira. Ou seja, olha como é que eu deixo mal, entendeu? Não, ele começou pela mentira dele. Pela mentira. E aí ela pela vingança. Entendeu? Aí depois disso, aí ele com raiva aí traiu também. Olha que ele começou com a mentira, não tinha traído, mentiu. Ela traiu de verdade, como vingança. Ele, com vingança dela, por não ter feito e ela ter feito, traiu a esposa. Resultado, foi com a prostituta, pegou AIDS, se reconciliou com a esposa, os dois com AIDS. Olha isso que eu estou dizendo para vocês. Geraldinho, é uma onda de mal sem fim. Por isso que a palavra fala, sede sóbrios e vigilantes. O vosso adversário, o diabo, vos rodeia como um leão que ruja procurando a quem devorar. Então, se você for
nessa onda. Não tente vencer o mal com o mal. Não vá nesta onda de vou pagar a mesma moeda, vou pagar. Cada um dá o que tem, amado. Você vai vencer o mal é com o bem. Você vai vencer o mal é fazendo atitudes de bondade e não de maldade. A única forma de vencer o mal é fazendo o bem. Não se iluda com essa ideia de eu vou pagar, mas é porque é no mesmo nível, é a mesma força, se rebate com força. Não, não tente vencer o mal com o mal. Todo mundo sai perdendo. Eu só vou ser capaz de vencer o mal com o bem. Como é que eu quebro a onda de ódio, a onda do mal? Com o amor, com o bem. E o bem vai gerando o quê? Vai gerando gratidão, vai gerando bondade, vai gerando alegria, vai gerando felicidade. Então, o mal, ele vai gerando ódio, ressentimento, sabe? Desejo de vingança, sentimentos, os piores sentimentos afloram. E o bem aflora os melhores sentimentos. A única solução para vencer os males que nos acontecem é fazendo o bem. E lembre disso. Mas é porque me fizeram tanto mal. Mas é porque me caluniaram. Ah, porque me perseguiram, porque falaram mal contra mim. Continue fazendo bem. Continue fazendo bem. Isso aqui é forte. Quantas pessoas que já me fizeram mal, que eu já encontrei ao longo da vida, me fizeram mal, caluniaram, que depois vieram pedir perdão, porque em algum momento eu ajudei alguém da família, normalmente. Alguém da família que estava com depressão profunda, uma situação, olha, me perdoe depois. A pessoa disse para mim, falei mal de você, mas depois eu vi. Então, sabe por quê? Porque eu não fui me vingar da pessoa que fez o mal. Porque eu não fui devolver o mal. O que foi que eu fiz? Continuei fazendo bem. Continua, amado, o tempo passa. Ei, o tempo passa e o rastro que você vai deixando vai voltando para você. Entende? Se você está deixando um rastro de coisas ruins, do mal, tudo vai voltar para você lá na frente. Se você vai deixando um rastro de coisas boas, lá na frente volta para você multiplicado. Como é que eu venço, Geraldinho? Te explico de uma forma muito simples. Primeira coisa é perdão. Porque se no meu coração não está aberto ao perdão, eu vou passar a vida guardando ressentimento. E isso vai sujando. O ressentimento, o ódio, o rancor, eles enchem o meu coração de mal. Certo? Então eu preciso ter o quê? O perdão. Perdão é o antídoto, é o remédio para esses males. Segunda coisa que eu preciso ter, compaixão. Me colocar no lugar das pessoas. Quando eu vejo a pessoa muito revoltada e etc., eu me coloco no lugar dela. Mas veja, olha a situação. Às vezes o casamento está destruído. Às vezes está passando uma situação de humilhação. Às vezes está passando uma situação disso, né? Assim, daquilo. Às vezes aquilo outro. E aí eu preciso dizer para você que está aqui, amado, amado, escolhido, escolhida de Deus. Compaixão. O que é isso? É olhar para o outro como se fosse você. E isso gera uma coisa chamada em nós, misericórdia. Então lembre disso, perdão, compaixão, misericórdia. Se o meu coração é cheio desses três sentimentos, pode vir o mal que vier, eu devolvo com o bem. E se eu devolvo com o bem volta multiplicado para mim lá na frente. Se você paga o mal com o bem volta multiplicado para você lá na frente. Se você paga o mal com o mal volta multiplicado para você e para sua família lá na frente. Pode ter certeza disso. E por que eu não consigo fazer o bem, Geraldinho? Ah, amado, por orgulho. Que é orgulhoso. Por isso que a Provérbios fala, o orgulho precede a ruína. E a humildade precede a honra. Seja humilde. Quando você diz assim, eu não consigo, orgulho demais. Muito orgulhoso. Não, porque o que vão pensar de mim? Ah, amado, vai mudar o quê? O que vão pensar de você? O que vão dizer de mim? Se você fizer certo ou errado, vão falar de todo jeito. Então, lembre disso, viu? Se você não fizer as coisas com medo do que vão falar de você, saiba, vão falar de você de todo e qualquer jeito. Se você fizer assim, os que queriam que você fizesse de outro jeito vão falar mal. Se você fizer para cá, os de lá vão falar mal de você. Então, orgulho. Segunda coisa, vingança.
Se você não tem no seu coração o desejo de vingança, ei, eu quero ver o outro perder. Eu quero ver ele sofrer o que eu sofri. Eu quero ver ele passar o que eu passei. Se você desejar isso, por isso que Jesus fala para a gente abençoar aqueles que nos amaldiçoam. Orar por aqueles que nos fazem mal. Por quê? Porque aí a gente deseja o bem. Terceira coisa, inveja. Vou te dizer, quem é invejoso, naturalmente deseja o mal do outro. E aí nunca vence. Por que o invejoso nunca vence? Porque o invejoso quer ter as coisas dos outros, mas para ele não é mais importante ele vencer, é você perder. Ele está torcendo pelo dia que você vai perder. O invejoso está torcendo pelo dia que você vai perder. Ele está torcendo pelo dia que você vai cair. Você já viu o invejoso quando alguém está crescendo? Quando alguém está prosperando? Quando alguém está fazendo sucesso? Tá vendo? Fulano agora está rico. Fulano agora está fazendo sucesso. Fulano agora. Quanto maior a queda. Não é assim que as pessoas invejosas falam? Quanto maior a queda. Estou só esperando o dia aí que vai cair. Por isso que nunca cresce, porque está sempre esperando os outros caírem. Isso é inveja. Você tem que abençoar, ficar feliz. Que bom que fulano cresceu. Que bom que fulano prosperou. Eu vou, inclusive, me inspirar nele. Aí você cresce. Agora, quando você fica torcendo pela queda dele, aí você cai também. Isso é forte. Ódio. Ignorância. Ignorância é exatamente não querer ser sábio, não querer ter sabedoria. Aí você se torna o quê? Ignorante. Ignorância não é falta de estudo. Não. É o rejeitar a sabedoria. E aí, o que você fica? Não, porque isso. Então vou te dizer uma coisa. Preste bem atenção. Coloque as suas emoções em ordem, meu irmão. Você só é capaz de vencer o mal com o bem quando você tem as suas emoções ordenadas. Repito, você só é capaz de vencer o mal fazendo o bem quando você tem as suas emoções ordenadas. Coloque suas emoções em ordem. E quanto mais você faz o bem, e aí para fazer o bem você sabe que você precisa de perdão, compaixão e misericórdia, quanto mais você faz o bem, mais você equilibra as suas emoções. E aí você começa a se especializar em pessoas. Como assim especializar em pessoas? Tem gente que diz, eu gosto disso, o quê? Ótimo, parabéns. Você gosta disso? Parabéns, ótimo, maravilhoso. Mas antes disso, goste de gente. Viu? Aprenda a gostar de gente. Aprenda a entender as pessoas. Pegou essa palavra? Aprenda a entender as pessoas. Porque a gente aprende a amar e a entender aquilo que a gente decide. Não é porque bicho é melhor do que gente. Talvez você entenda muito de bicho e pouco de gente. Por que é importante? Porque a gente vai conviver com pessoas. E a gente vai convivendo com pessoas, a gente vai conviver com todo tipo de gente, boa e ruim. É ou não é? É. A gente vai conviver com gente invejosa e gente caridosa. A gente vai conviver com tudo. E a gente precisa entender isso. O mundo está perdido. Não. Faz não. Hoje em dia não, desde sempre. Senão não estava na palavra de Deus. Ei, desde sempre tem isso. Então para de desacreditar das pessoas ou do mundo por causa disso. Não. Faça isso não. Entenda mais. Quando você entender mais, você vai ser mais feliz. Quando você entender mais, você vai vencer todos esses males que tem. E aí você vai passando adiante, sabe? Aí vai acontecendo o mal, cai de um lado, cai do outro e você segue em frente.